Olá, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos dar continuidade ao capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse trecho, as instruções dos espíritos, né? Hoje nós vamos estudar as instruções dos espíritos, emprego da riqueza, capítulos não, itens, né? 11, 12, 13, que eu aconselho a vocês, quando puderem, se vocês pudessem ler, né, esses ensinamentos, é muito bom para o nosso coração, para aprimorar o nosso entendimento. Mas antes de darmos continuidade, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que o Mestre Jesus possa nos envolver nesses momentos tão preciosos de estudo, né, para que possamos reforçar esses ensinamentos dentro de nós e exemplificá-lo. Que o Mestre nos abençoe e nos intua através dos nossos mentores, né? Bom, meus irmãos, que a paz esteja com todos. Vamos iniciar esse capítulo falando de muitos excessos que os espíritos nos relatam e se preocupam com isso, que muitas das vezes compramos muita coisa como se fosse aquilo primordial, consumo exagerado, para o nosso bem material, né, para o nosso conforto, mas que esquecemos muitas das vezes que o primordial, aquilo que é necessário realmente para a nossa vida, principalmente, é o nosso lado moral, o aprimoramento dos nossos sentimentos, né? Aqui, o sentimento do amor, do bem, o sentimento da fraternidade, e que nós não damos muita importância. E isso é que vamos levar para a eternidade. Esse consumo, muitas das vezes exagerado, isso causa-nos aflição, porque trabalhamos muito, às vezes, para obtê-lo, né? E muitas das vezes nós esquecemos até de ficarmos em família para valorizarmos em demasia o trabalho, para adquirirmos cada vez mais produtos, bens, né, de consumo. E eles nos chamam a atenção com o cuidado que temos que ter. Porque a verdadeira riqueza é tudo de bom que nós podemos construir em nosso coração, em nosso proveito e em proveito do outro, né? Não que eles digam que o consumo, que o bem-estar seja ruim, não. Mas não em excesso. Devemos ter cuidado, equilíbrio com as posses, com aquilo que adquirimos. Tenhamos um certo equilíbrio. Porque quando fazemos isso em demasia, nós podemos nos envolver, né, em dívidas, muitas das vezes desesperadoras para alguns, desequilíbrios que afetam até a saúde. E muitas das vezes nós compramos algo que nós estamos assim fissurados em ter. E quando nós compramos, daqui a pouco já aquele interesse todo já foi. Já não tem tanto interesse assim, aí a gente já parte para outro, né? A gente já quer comprar outro, seja ele qual for.
Então isso acontece muito conosco, né? É a sociedade que vivemos. Então, os espíritos nos falam da preocupação, moderação que devemos ter, cautela e principalmente voltarmos os nossos pensamentos para o primordial, que é os estudos do Evangelho e a sua prática. Porque é importante nós estudarmos as passagens de Jesus, é importante nós estudarmos Kardec na doutrina dos espíritos, sim. Mas o mais importante é a prática. A mais importante é nós conseguirmos nos observarmos e vermos aquilo que é uma dificuldade que temos e enfrentarmos para que possamos melhorar os nossos corações. É um bom combate que o Paulo diz. Porque quando nós começamos a estudarmos ao Evangelho e que procuramos realmente melhorarmos os nossos corações, nós vamos aos poucos nos vermos, nos olharmos e identificarmos aonde nós, aqueles pontos que ainda não deixam com que nós possamos seguir à frente no progresso espiritual. São os nossos pontos mortos, como diz Sheila, né? Sheila fala nos pontos mortos, que temos que trabalhar para retirar esses pontos mortos da vaidade, do ciúme, do egoísmo, dos excessos de N matizes. Então nós vamos combatendo e vermos aquilo que nos prejudica. E assim nós vamos ver, né? Com o Evangelho. Então a espiritualidade nos fala que não é ruim nós termos os bens. Não é ruim a gente trabalhar e comprar algo que nós queremos tanto. Porque, afinal de contas, estamos trabalhando para isso, para termos a dignidade de possuirmos alguma coisa. Mas não fazermos em exagero, porque o exagero nos desequilibra. O exagero nos causa mal. E com isso, nós nos prejudicamos. Nós não podemos ser igual àquela passagem de Jesus, daquele senhor que amontoou a riqueza, amontoou e, agora eu posso, botou tudo no celeiro, agora eu posso dormir tranquilo porque eu vou ter uma boa vida por anos. E mal sabia ele que naquela noite Deus já estava chamando a sua alma. Aonde estiver seu tesouro, lá estará o seu coração. O coração dele estava naquilo que ele amontoou, aquela riqueza, e que não aproveitou. Assim somos nós. Nós amontoamos roupas, amontoamos, né? Exageramos com tudo. Às vezes nós temos vários pares de sapato, né? E aí nós vamos comprar mais sapatos ainda. Isso me lembra uma situação em qual nós passamos junto com uma amiga, né? E eu estava numa loja para comprar sapatos, eu estava em dúvida em 2 sapatos, 2 pares. E essa minha amiga disse assim, mas olha só,
Você está em dúvida nos dois sapatos, qual que você vai levar? Tem gente que não tem nem condições de comprar um, não tem nem direito de escolher, porque é o dinheirinho dela que tem que levar esse, você ainda tá se preocupando em qual sapato que você vai levar? Aí ela virou para mim e falou assim, e aqueles que não têm pé? Nem sapato tem, né? Então essa irmã, essa amiga, me deu uma lição muito grande. Ela me fez pensar, gente, eu estou preocupada aqui em qual par de sapato que eu vou levar, enquanto há irmãos que nem o pé têm. Há irmãos que não pode nem conseguir comprar o sapato. Há irmãos que o dinheirinho não dá. Só dá para aquele sapato. Ah, mas eu queria tanto aquele outro modelo, mas eu não vou ter condição de comprar. Eu só tenho condição de comprar esse aqui. Que lição importante que ela me deu. E eu fui para casa pensando naquilo e agradecendo a Deus por aquele momento de reflexão. Né? Porque eu estava voltada na compra. Eu não tinha pensado nisso. E daquele momento eu comecei a pensar, por que não doar alguns sapatos? É mesmo, lá em casa tem alguns sapatos por que não doá-los? Então veja, meus amigos, vejam como Deus é bom. Nos coloca irmãos que nos faz pensar. Nos fazem refletir. Os nossos mentores são assim. Eles estão conosco e fazem, em todos os momentos que eles podem, eles nos auxiliam na nossa caminhada. Sempre querendo o nosso bem. Sempre querendo que nós aproveitemos todos os instantes para aprendermos e para diminuir o egoísmo que há em nós. Porque o maior entrave do mundo é o egoísmo, como está na questão 913 do Livro dos Espíritos. Ele é o maior mal que há na Terra. É o bom combate. É começarmos a diminuir esse sentimento que é um grande entrave na Terra para a felicidade da humanidade. Porque há muitos, aliás, há poucos que retêm a maior quantidade de riqueza do planeta, enquanto há muitos sem nada. Aqueles na extremidade que não tem nada, estão em extrema pobreza. Isso é o egoísmo, que cada um de nós temos que lutar contra ele. Isso é de encarnação para encarnação. E isso é de atos constantes na vida. E o Evangelho, ele faz com que nós possamos refletir sobre as nossas imperfeições e lutarmos contra as nossas imperfeições. No cadinho do nosso coração e na nossa consciência. O Evangelho nos ajuda. Jesus está com as mãos sempre abertas para nos ajudar. Mas depende da nossa vontade. Depende da nossa vontade, como está na questão 909 do Livro dos Espíritos. Como poderemos combater esse mal? Com a vontade. Como podemos libertar dos vícios? Através da vontade. Da força de vontade
de querermos modificar, com a força de vontade de deter, de tentar diminuir o egoísmo dentro de nós. Ou outros tipos de mazelas. Ou outros pontos mortos, como diz Sheila, o espírito Sheila. Os pontos mortos que nós temos na alma são os nossos erros. São os nossos ciúmes, inveja. Em que cometemos conosco e com o outro. E que nós temos que melhorarmos. Nós temos que reconciliarmos com os nossos irmãos se cometemos erros. Para extirparmos esses pontos mortos que temos. Que existem nos espíritos imperfeitos, a caminho da evolução. E o Evangelho é o libertador. O Evangelho cura as nossas mazelas. O Evangelho nos dará força, a coragem e a vontade. Ele nos auxilia nisso, para progredirmos a caminho da luz. Porque somos luz. Todos nós. O nosso coração. Deus nos fez assim. Mas cabe a nós fazermos essa luz brilhar. Nós temos que fazer essa luz brilhar. Todos nós. Todos os nossos irmãos temos essa luz porque é criação divina. E cabe a nós, através da nossa vontade, da nossa perseverança, de lutarmos e de melhorarmos os nossos corações. Por isso a posse, os espíritos, voltando, né, ao nosso assunto, a posse não é algo que os espíritos estejam contra, não. Eles só falam do exagero. É o nosso exagero. Temos que ter cuidado com o exagero. Essa é a nossa lição de hoje. Né? E para terminarmos, nós vamos com a lição de Emmanuel. Emmanuel. Lá no centro de Luiz Gonzaga, onde Chico iniciou, né, os seus trabalhos, ele coloca assim para nós. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência, serenidade, usando-as no bem de todo, que é o nosso próprio bem. Então vejam, não há problema de possuir as posses. Quaisquer que sejam, não há um problema, né? Não há um problema. Mas devemos possuí-la com prudência. Prudência. E serenidade, com calma, com equilíbrio, que não nos afete, né? Porque é necessário. Deus nos colocou isso no mundo para todos. Não é para alguns, não, é para todos. Todos ter condição para isso. Então, meus irmãos, temos só que ter cuidado, seja ela qual for. Seja ela qual for o tipo de posse, mas com prudência, com equilíbrio, com serenidade. E sempre visando a nós e ao próximo. Se pudermos doarmos aquilo que nós já temos de mais, assim vamos fazer, como no caso dos sapatos que eu dei o exemplo, né? Poxa, vamos doar. Eu tenho aqui uns pares de sapato a mais, vamos doar. Né?
Se nós já temos condição, puxa vida, eu já tenho tanta blusa, por que eu não posso doar umas blusas? Eu não vou usar essas blusas todas de uma vez só. Eu vou ficar apenas com aquelas que eu uso. As outras que estão lá, guardadas há muito tempo, por que não doá-las? Se elas estão em bom estado ainda, dá para o meu outro irmão aproveitar, assim como os sapatos, utensílios domésticos, né? Aquilo que possamos dar, né? O que importa é o coração, é a forma com que vamos doar. Igual aquele exemplo, né, de Jesus do obro da viúva. Ela deu um bocadinho que ela tinha, mas ela deu com tanto coração. Não importa. Não importa. Para nós é pouco, mas para Deus é muito. É muito. Porque ali é o sentimento do amor. Não importa. Né? E continuando com Emmanuel. Somente assim encontrará em ti mesmo o espaço mental indispensável a caminho, a comunhão pura e simples com o nosso divino Mestre e Senhor. Porque quando nós doamos, quando nós equilibramos, né, aquilo que estava nos consumindo em demasia, quando a gente consegue equilibrar, quando nós conseguimos serenar o nosso coração, quando nós conseguimos acalmar o nosso sentimento, nós começamos a elevar a nossa sintonia ao alto. Quando nós começamos a vermos que a nossa maior preocupação é em melhorar o nosso sentimento e não reter tanta coisa material, não se apegar a tanta coisa material, mas começarmos a desenvolver o trabalho da caridade, do amor ao próximo, da fraternidade. Conforme nós vamos fazendo isso, nós estamos entrando na sintonia do amor de Jesus. Nós sentimos Ele mais perto de nós. E aos poucos nós vamos nos fortalecer com equilíbrio na fé, na esperança. Nós vamos adquirindo essa força. Porque o Mestre está sempre conosco. Principalmente nos momentos mais difíceis. Que possamos nos esforçarmos, sermos sinceros e pedirmos ao Cristo o auxílio para que possamos não darmos tanta importância às coisas materiais. Que possamos dar mais importância ao bem, aquilo que nós possamos fazer em prol dos nossos irmãos. Elevarmos sempre os nossos pensamentos a Deus e pedir a todos que sejam amparados, assim como nós, nesses momentos, principalmente nesses momentos tão difíceis que a humanidade está passando. Estejamos sempre com Ele e agradeçamos por tudo o que Deus nos envia de bom. Porque Deus é muito bom. Jesus é o nosso Mestre. Que Jesus abençoe a todos, que possamos senti-lo dentro do nosso coração. Que a paz do Cristo abençoe a todos nós. Até o próximo encontro, meus irmãos.